Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, falando desse importante assunto sobre os valores do reino de Deus. Nosso trabalho é muito dinâmico no sentido de auxiliar você para que você tenha em tempo menor uma maior absorção do que realmente importa na lição para você ter um percurso de aprendizado que seja mais útil e mais aproveitável. Então, a lição de número 8, sendo verdadeiros, tá? E aí, toda essa lição está respaldada no ensino de Jesus no Sermão do Monte, que, na verdade, não é um guia de leis, de instruções, mas fala de relacionamento. Então, no Sermão do Monte, a gente tem o relacionamento para com Deus, no sentido vertical, e o relacionamento para com os nossos pares, ou para com o próximo, o relacionamento horizontal. É isso que está tratando ali, sobre relacionamento, né? Então, a gente não pode encarar isso como um conjunto de itens de mandamentos, ó, faz isso, faz aquilo outro, porque você tem que fazer, senão você não é cristão, senão você não tem relacionamento com Deus. Mas é muito mais o que quem tem relacionamento com Deus, através de Jesus, faz no seu dia a dia. E é sempre em favor da glória de Deus e em favor dos homens. E aí, o meu pedido a você é que compartilhe, que curta esse vídeo. Você pode baixar gratuitamente esse material que eu uso aqui para modificar e usar na sua aula. Você que é professor ou você que é aluno e quer fazer uma elaboração melhor, você pode usar esse material gratuitamente, é só pegá-lo na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? A gente tem como texto áureo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2, olha só que interessante, o versículo é completo, né? Porque tem alguém que pega só a primeira parte do versículo, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, faz maldade, mas Deus não imputa. Mas ele tem a sua parte B do texto, né? E em cujo espírito não há engano. Não há engano, né? Em Provérbios diz que Deus, ele detesta o perverso, mas ele ama os de caminho sincero. É coisa extraordinária. E a verdade prática vai dizer: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens, né? Aquela pessoa que faz para os outros verem, né? Tentando fazer uma demonstração de que ela é boa, quando na verdade o Senhor nos ensina a fazer as coisas sem que ninguém saiba, somente o Senhor, porque é Ele quem recompensa, né? Tem um pastor conhecido meu que ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Alguém fez uma doação de uma quantidade de 100 potes de doce para a igreja, para serem vendidos e entrarem o valor na assistência social, né? A assistência social da maior parte das igrejas cuida da elaboração de cestas básicas para serem doadas aos membros mais pobres da igreja, aqueles que pedirem, e até algumas pessoas da comunidade que tiverem necessidade forem até a igreja. Muita gente não sabe disso, mas muitas igrejas fazem esse trabalho, a nossa também faz. E essa pessoa doou esses 100 potes de doce de leite para serem vendidos, e alguém ventilou no ouvido do pastor, o pastor declinar o nome dessa pessoa. Aí o pastor falou: se eu não declinar o nome dela, ela recebe a recompensa de Deus. Se eu declinar o nome dela, ela já recebeu a recompensa diante dos homens, que é esse reconhecimento. Então, o reconhecimento de Deus sai quando entra o reconhecimento do homem. Então, o de Deus é preferível porque ele é permanente por toda a eternidade. A introdução diz o seguinte: o ensino de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus
e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Lucas 12:1. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens, ok? E a leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Você pausa aqui, faz a leitura na sua Bíblia, por quê? Porque você já deixa uma marcação ali, a revista vai embora, mas a sua Bíblia fica. Quando você retomar o assunto, você vai ter lembranças sobre ele e a relação dele com essa lição vai ser mais aproveitável para você do que marcar na revista, tá bom? E aí eu dividi mais uma vez, né? Nesse slide, coloquei a espinha dorsal da lição, que é todos os tópicos e os subtópicos dentro da maneira do comentarista pensar, ok? Então ele colocou o primeiro como um ato de dar esmolas e a hipocrisia, o segundo, auxiliando o próximo sem alarde, e o terceiro, Deus contempla o bem que realizamos. Então, muito importante, essa é a trajetória que o comentarista vai fazer até finalizar essa lição. E no próximo slide, coloquei todas as referências que ele buscou para cada um dos subtópicos, tá bom? O único que não tem referência é o terceiro subtópico do tópico 2, tá? Aqui, ó, onde está a setinha aqui, ó, sem referência. Ele não colocou uma referência para essa parte, ok? E aí você faz a leitura dos textos que foram colocados como referência, porque assim você tem um contato maior com o texto bíblico, ok? Então você já está fazendo automaticamente uma leitura bíblica, só que uma leitura bíblica específica dentro de um assunto. E aí você vai entender os versículos que se encaixam mais no que o comentarista está falando, e se tiver algum que está repetido, você vai ver, repetir o mesmo texto aqui, e se tem algum que não tem nada a ver, por exemplo, você vai falar, isso aqui não tem muito a ver, não vou nem usar. Então, e aí você vai fazendo o quê? Você vai ficando mais hábil no manejo da palavra, como Paulo recomendou para Timóteo, né? Que seja um obreiro aprovado e que maneje bem a palavra da verdade. Então é indo na Bíblia e folheando a sua Bíblia, fazendo anotações, debruçando sobre ela, que você começa a crescer no conhecimento e não assistindo videoaula, assistindo professores da escola dominical. Isso aí não faz ninguém crescer. Você assiste uma aula, você absorve o conhecimento do professor, mas você só avança quando você é capaz de reconstruir aquele conhecimento. É assim que acontece o aprendizado em qualquer área. Na nossa área também é assim. Eu ouvi o professor, aprendi. Não, você não aprendeu nada. Você aprende quando você pega o que ele falou, vai conferir e você passa a reconstruir, ou seja, você escreve uma redação sobre aquilo, você faz anotações e reflete em cima, você revê cada um dos tópicos e faz seus próprios tópicos, aí no final você absorve aquilo e sua mente segura. Agora, só de assistir videoaula de aula prévia de escola dominical, não aprende nem mesmo na aula. O professor te mostra o caminho ali. Se você não repassar aquilo depois, aquilo escapa da sua mente, daqui a pouco não tem mais o assunto, vem outra revista, e daqui 2 anos volta a mesma revista, você está com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades. Então, o segredo está justamente em absorver o assunto, mas entrando dentro dele para que ele possa entrar na sua mente, tá bom? A conclusão diz o seguinte: por meio de Jesus ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles. Mateus 5:20, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. A exibição é algo complicadíssimo, que falar que é um fator até de importância grande nos nossos dias, né? Visibilidade, exibicionismo é uma coisa muito forte no nosso meio hoje, com a força que tem, por exemplo, as redes sociais, né? E a gente tem tantos gurus, por assim dizer, no nosso meio, que se dizem doutores, mas muitos deles nem oram, nem jejuam e nem frequentam igrejas, né? Porque muitos são grandes demais para ser um membro de igreja, né? Só
se ele for o principal. Então, é um outro assunto, mas a gente precisa sempre estar atento a isso aí para ver de quem que a gente absorve conhecimento. Espero ter auxiliado você de alguma forma. Desejo que você tenha uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um plano de estudo. Eu estou terminando um e-book que eu prometi de introdução geral à Bíblia. Estou há 6 meses já lendo uns 15 livros diferentes e compondo cada um dos tópicos referentes à introdução bíblica, começando sobre o significado do termo Bíblia, o que é a Bíblia, depois línguas originais, formação, cronologia, autores, como foi reconhecido o cânon, ou seja, conjunto de livros que vieram a fazer parte daqueles que são reconhecidos pelos judeus e pela igreja, como ao longo do tempo foi preservado os pergaminhos, como os escribas judeus guardavam isso, porque se estragava tão rápido o papiro e por isso a gente hoje só tem cópias de cópias de cópias, né? Então tudo isso está detalhado lá com uma novidade muito interessante que eu não vi em lugar nenhum. Eu faço esse trabalho como curadoria do conteúdo bíblico, ou seja, eu trago esses assuntos em citações de cada um dos textos que falam sobre isso. Então, para cada parte que eu falei aqui, eu coloco 3 a 4 livros ali citando e coloco a referência embaixo para você ir buscar no livro ou adquirir ele. Então, lendo ali, você vai ver se o livro é bom ou não para você adquirir. Estou quase terminando esse trabalho. Eu estou na fase de manuscritos do Novo Testamento e vou entrar em versões da Bíblia e depois em ênfase para terminar, e esse conteúdo vai estar disponível para auxiliá-los de alguma forma, ok? Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo aqui com você. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!